Da casa também, sejam bem-vindos, né? Esses estão aqui já há uns 70, 80 anos, tem uma galera aqui que já está, né? Muito bem. Então, como já foi falado, a proposta hoje é que a gente converse um pouquinho sobre Allan Kardec. É muito claro para mim, e foi muito claro para mim quando eu estava preparando o tema, ou quando eu estava elaborando a maneira como a gente iria ter essa conversa hoje à noite, que existem vários caminhos para a gente seguir para falar sobre Allan Kardec. Aliás, para falar sobre qualquer coisa. A doutrina espírita é muito rica. Então, o mesmo tema, seja ele qual for, se você pegar 2, 3, 4 palestrantes para falar sobre um tema específico, muito provavelmente eles vão seguir caminhos diferentes. Vão falar da mesma coisa, mas vão tomar caminhos diferentes, né? E não à toa esse slide está projetado já desde que a gente estava fazendo a abertura da palestra com o Livro dos Espíritos. Com o Livro dos Espíritos de fundo. Espera aí só um pouquinho, eu uso muito o computador. Vamos botar assim a bateria na mão minha, mas ele já não me Então, não à toa, então, o Livro dos Espíritos está projetado ali. Porque o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos falar, sim, sobre Allan Kardec, sobre a vida de Allan Kardec, algumas coisas, certamente não são fofocas, viu, Roberto, da vida de Kardec, alguns fatos e o legado dele, mas tendo como pano de fundo o Livro dos Espíritos. E a gente vai entender o porquê disso. É uma proposta que eu fiz para mim mesmo, né, no desenvolvimento da palestra no dia de hoje. Tudo bem? Eu acho que eu pensei com uma coisa a mais aqui. Vamos lá. Não está funcionando aí. Então, hoje é isso que a gente vai fazer. Nós vamos falar sobre vida, fatos e legado de Allan Kardec. E hoje é um dia muito especial para esse tema ser trazido, porque eu não sei se vocês sabem, mas hoje nós estamos comemorando 215 anos de Allan Kardec, né? Caso ele fosse vivo. Hoje é o dia 3 de outubro. E foi exatamente no dia 3 de outubro do ano de 1804 que Allan Kardec nascia. Então é uma data muito especial, que provavelmente não foi por acaso, né, que o nosso coordenador escolheu esse tema. Tudo bem? Muito bem. Se vamos ter como pano de fundo o Livro dos Espíritos, eu trouxe lá da questão 9, logo no iniciozinho do Livro dos Espíritos, um comentário de Kardec sobre essa questão. E ele disse lá: sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, nós, né? Essa inteligência tem também uma causa. E quanto maior for a sua realização, a realização da nossa inteligência, maior deve ser a causa primária que tem por trás disso. Tudo bem até aqui? Essa inteligência superior, e ela está em letras garrafais, porque é uma inteligência superior, é a causa primária de todas as coisas. Que inteligência é essa? Como se chama essa inteligência superior, causa primária de todas as coisas? Deus, né? Qualquer que seja o nome pelo qual o homem o designe. Porque nós chamamos de Deus, tem gente que chama de força superior, chama de cosmos, chama de, sei lá, força maior, de Alá, né? Então, cada um tem uma maneira de se referir a essa inteligência superior que nós sabemos que pela primeira pergunta, né, do Livro dos Espíritos, como estava no quiz, que estava passando agora há pouco aí, é como nós definimos o que é Deus, né? Definimos o que é Deus. E por que isso aqui é importante logo no primeiro slide? Porque nós vamos falar muito sobre isso. Allan Kardec, para codificar a doutrina espírita, usou muito essa questão de se remeter a uma causa para coisas que ele observou. Percebem isso? Então ele observou alguns fatos que para ele eram novos, a gente vai ver já na sequência tudo isso, e aí ele foi remontando as causas para daí depois poder codificar
e a gente ter esses livros da codificação básica, como a gente fala, né? Maravilhosos que a gente tem hoje em dia, bem inteligíveis, etc. e tal. Bom, a maioria das coisas que nós vamos falar, ou boa parte das coisas que nós vamos falar, tem também como fonte que eu busquei esse livro aqui, ó, O Espiritismo de Kardec aos Dias de Hoje. Não é um filme que passou recentemente no cinema. É um filme que tem disponível na íntegra no YouTube, é um filme antigo, que foi produzido pela FEB, tá bom? Então tem alguns trechos desse filme que eu trouxe hoje pra gente, para a nossa conversa ficar um pouquinho mais dinâmica, são trechos curtos, mas que no momento oportuno eles vão entrar para ilustrar o que a gente vai estar falando. Bom, o Livro dos Espíritos é o marco inicial de uma nova fase da evolução humana. E o próprio Espiritismo se baseia na solidez desse livro, na credibilidade e sabedoria das suas fontes espirituais, olha quanta coisa, hein, que tem por trás do Livro dos Espíritos. Na pureza da sua moral evangélica, nos meios de transmissão mediúnica e na coerência das suas revelações. Então, o Livro dos Espíritos, como marco inicial do Espiritismo, nos trouxe revelações. Como assim, André? Então vamos lá. Todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações. E pode-se dizer que há constantemente no nosso meio, né, para a humanidade, uma revelação que é incessante. O tempo todo nós estamos descobrindo coisas. A astronomia, por exemplo, revelou o mundo dos astros, naquela época lá atrás, que não era conhecida ainda, não da maneira, pelo menos, como se revelou naquela época. A geologia revelou a formação da Terra, a química revelou a lei da atratividade entre as substâncias, a fisiologia revelou as funções do nosso organismo, né? E por aí vai, poderíamos listar várias outras revelações ligadas mormente à ciência. Então nós temos todos esses exemplos de pessoas, ó, como Copérnico, né, que trouxe a teoria, né, e comprovou o heliocentrismo, que diz que o Sol é o centro do sistema solar. Newton com a lei de gravidade, bem conhecida por nós. Laplace, que trouxe a mecânica celeste, a mecânica física, publicou 5 livros a respeito disso, né, mecânica celeste ou física. Galileu, que descobriu que Júpiter tem 4 satélites, né, 4 luas. Lavoisier, que é considerado o pai da química moderna. Então todos eles são reveladores, porque trazem coisas novas, comprovadas. Existe também um fundo de verdade por trás de toda a revelação, senão ela não traz nada de novo, não traz fato novo, não dá para chamar de revelação, né? E o Espiritismo, nesse contexto, dando-nos a conhecer o mundo espiritual que nos cerca, e por conseguinte o nosso destino depois da morte, é também uma verdadeira revelação. A gente precisa, então, a partir desse ponto, caminhar juntos com esse conceito. O Espiritismo é uma revelação, porque traz coisas novas, principalmente em relação a isso aqui. Destino depois da morte, mundo espiritual que nos cerca e coisas desse tipo. Tudo bem? Estamos juntos? Bom, o Livro dos Espíritos como revelação. Então, lá na questão 617, os Espíritos nos falam o seguinte: existem entre todas as leis divinas, todas as leis de Deus, algumas que regem o movimento e as relações da matéria bruta. Aqui nós estamos falando de leis físicas, que são do domínio da ciência, certo? Mas existem também outras leis divinas que dizem respeito ao homem consigo mesmo, ao homem em sua relação com Deus e ao homem em sua relação com o próximo, né? Com nossos irmãos de caminhadas. Essas a gente chama de leis morais. Mas ambas, tanto as leis físicas como as leis morais, são leis divinas. Então aquelas leis que a gente viu lá atrás, lei do heliocentrismo, a gente pode buscar outras, lei da gravidade, todas elas são leis divinas, porque elas são leis da natureza. Só que não eram ainda conhecidas. E aí vem esses gênios, né, que a gente chama, os chamados gênios, e trazem a revelação dessas leis físicas, que são também leis divinas. Já tinham parado para pensar nisso? Quando a gente fala leis divinas, a gente tende a partir muito do lado moral da coisa, né, as leis morais. Mas as leis físicas são também divinas.
E a revelação espírita também, nesse caso, é de origem divina. Só que ela é de iniciativa dos espíritos, sendo sua elaboração fruto do trabalho humano. Essa frase aqui é importantíssima para a gente. A revelação espírita é divina, ela é de iniciativa dos espíritos e ela é redigida, elaborada, codificada por um trabalho humano. E obedecendo então uma sequência histórica em relação a essas revelações, a gente vai ver que a primeira revelação divina veio por meio de... Está calor, né? Eu também estou sentindo. Tem como ligar um pouquinho o ar? Eu estou bem mexendo aqui. A primeira revelação divina, então, teve a sua personificação em Moisés. E a gente tem tudo isso na doutrina espírita, né? Então nós temos 3 revelações. A primeira está personificada em Moisés, a segunda em Jesus, e a terceira está personificada em... Não é em Kardec? Então, né? A terceira, ela não está ligada a uma pessoa só, né? Isso também é um outro conceito muito interessante que a gente precisa levar, né? Porque esse é um caráter essencial. A revelação espírita, ou a partir de agora a gente pode chamar de terceira revelação, ela é coletiva. Ela não foi privilégio de uma só pessoa. Kardec usou vários médiums, né, para poder coletar as informações, fazer aquelas perguntas todas que compõem o livro dos Espíritos e as demais obras básicas. Então, ela se espalhou simultaneamente por sobre a Terra, um pouquinho diferente das revelações de Moisés e de Cristo, que apareceram num ponto só e dali foram se propagando. A doutrina espírita tem essa característica de ter aparecido simultaneamente em diversos lugares. Tudo bem? Tanto que perguntas que eram feitas num lugar, por determinados médiums, eram feitas em outro lugar, bem distante, e as respostas eram as mesmas. Porque aí havia a revelação como fatos novos e verdadeiros. E aí Kardec validava as respostas. Bom, bem rápido aqui, então Moisés, né, ele tinha, a lei dele tinha 2 partes distintas. Uma eram as leis de Deus, aquela que ele recebeu no Monte Sinai, né, que a gente conhece como os 10 mandamentos, e a lei civil disciplinar que ele próprio estabeleceu para manter controle do seu povo, coisa adequada para aquela época, né? A lei de Deus, a gente sabe que é inalterável, é eterna, imutável, que são os 10 mandamentos. E já a lei mosaica, que é aquela do olho por olho, dente por dente, era uma lei humana que, inclusive, já não cabe mais, né? No nosso ponto de evolução, essa lei já não cabe mais, né? A gente não entende mais, depois que a gente teve aqui, o ensinamento de um tal de Jesus, com todo respeito, não cabe mais o olho por olho, dente por dente, né? Porque Jesus, ao invés de trazer essa lei mais incisiva, mais punitiva, cheio de nãos, né? Não matarás, não roubarás, não sei o quê. Ele veio então cumprir aquela lei de Moisés, mas também esclarecer, né? Trazendo as leis de Deus, nas leis de Deus, os princípios dos deveres nossos para com Ele, nossos para com o próximo, que basicamente se resume a isso aqui: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não é isso que a gente aprendeu com Jesus? É a lei do amor, né? A gente chama que é a lei do amor. E o Espiritismo, então, o que vem fazer? Ele vem nos lembrar o que Jesus tinha nos ensinado, porque nós somos muito esquecidinhos enquanto humanidade. Então ele vem lembrar algumas coisas, e aí ele traz nenhuma novidade quando ele vem lembrar algo que já foi feito, mas ele também vem revelar, vem completar coisas que Jesus não disse lá atrás. Mas não disse por quê? Porque ele não sabia? Não, ele não disse que nós não estávamos preparados ainda para ouvir. Nós não entenderíamos se ele trouxesse aquelas coisas naquela época, né? E como revelação, ou seja, fato novo, o Espiritismo vem então trazer a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo físico. Então aí repousam
as duas principais questões que nos diferenciam de outras doutrinas, inclusive, né? Que é essa questão da relação que nós temos com o mundo espiritual, além da reencarnação e outras coisas que a gente vai ver lá no final, né? Vocês lembram dessa frase? Então, sendo sua elaboração fruto do trabalho humano, alguns slides atrás, então, para que tudo isso aqui acontecesse, justamente houve Kardec, para poder elaborar toda a revelação que o Espiritismo veio nos trazer. O Livro dos Espíritos como ciência. Então, o caráter da revelação espírita é que, se apoiando em fatos, ou seja, não são hipóteses, são fatos, né? Tem que ser, e não pode deixar de ser, essencialmente progressiva, como toda ciência de observação. Isso é uma coisa que também nos diferencia de outras doutrinas, porque nós sabemos que tudo que foi escrito está válido, mas se surgir algo novo, nós vamos aceitar, sim ou não? Né? Como uma revelação nova. O Espiritismo não é fechado, não é uma caixa fechada. Tanto é que depois de Kardec, nós tivemos vários outros que vieram trazendo obras, né? A gente tem Chico Xavier aí com 450 para mais obras, enfim, tem vários autores que vêm toda hora complementando, trazendo informações novas, né? Assim, se uma realidade nova se revelar, o homem a aceitará. Nós não temos nenhuma restrição. Só que o que acontece na prática, né? Hoje, 162 anos após a publicação do Livro dos Espíritos, o que acontece é que nenhum dos princípios fundamentais do Espiritismo foi abalado. Todos permanecem intactos. E isso no mundo que a gente tem vivido, especialmente nos dias de hoje, que está em completa transformação, né? Num mundo acelerado, o tempo todo novas descobertas, né? Muito pelo contrário, né? Ao invés do Espiritismo ter que se adequar a alguma coisa, o que a gente percebe, é que a ciência vem se caminhando para os princípios que o Espiritismo propagou desde que apareceu. Então nós vemos hoje a ciência falando, né, já não hoje, um pouquinho antes, mas sobre os elementos gerais do universo, que a doutrina já falava, sobre as propriedades gerais da matéria, que a doutrina já falava, sobre a formação do mundo, sobre a energia e sua transmutação, sua troca. É bonito de ver hoje em dia médicos e equipes inteiras de médicos, né, que vão, por exemplo, fazer uma cirurgia, fazendo um passe da maneira deles, né, fazendo correntes de energia, de oração antes de começar um procedimento médico, né? Outro dia eu vi uma reportagem em que os policiais têm praticado meditação, por exemplo, né? Meditação não é um conceito da doutrina espírita, mas você entende que as pessoas estão caindo na real para a importância dessa dimensão espiritual que todos nós temos como seres integrais que somos, né? E que a doutrina lá atrás já veio trazer, né? Que nós não somos um corpo com um espírito, nós somos um espírito com um corpo. Percebe a diferença? Então isso agora vem entrando aí na ciência. E aí Kardec, o codificador, o que ele faz, né? Ele vai pegar todos esses princípios que resultam, e a gente não pode esquecer disso, dos ensinamentos dos espíritos, vai sistematizar e codificar. E quem faz isso é Kardec, que tem o nome original de Hippolyte Léon Denis Victorine, né? Nome francês aí. Mas a gente conhece ele mesmo por Allan Kardec, né? Tudo bem até aqui? Tá bom? Tá gostoso o papo? Vamos juntos? Ninguém dormindo? Então vamos lá. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre Kardec, tendo esses conceitos aí que a gente trouxe, né? Então Kardec nasceu na cidade de Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804, como a gente falou no início, né? Então ele está de aniversário hoje. Ele foi mestre em letras, em ciências está destacado ali, né? Em pedagogia, publicou diversos livros didáticos, e ele auxiliou também nas grandes mudanças na parte de ensino na França na época, né? Então ele participou de uma chamada revolução do ensino na França, revolução no bom sentido, naquela época, né? E por que tudo isso? Por que Kardec teve, antes de codificar a doutrina, toda essa experiência humana, né? Essa experiência com as ciências, com as letras, etc. e tal?
porque isso o preparou e o habilitou para essa tarefa que lhe cabia de codificar a doutrina espírita. Né? Então, certamente, ele não foi escolhido ao acaso, ele foi preparado para isso. Né? E aí, aos 65 anos incompletos, em 31 de março de 1869, ele teve um aneurisma e acabou falecendo em sua casa enquanto trabalhava. Ele morreu relativamente novo, né? 69 menos 4, com 65 anos, bom, está escrito aqui, fazendo conta. Com 65 anos, não é uma idade tenra, né? Uma idade nova. Para que a gente fale, então, um pouquinho sobre Allan Kardec como codificador, nós vamos voltar no tempo, né? E nós vamos lá para Hydesville, falar um pouquinho sobre as irmãs Fox. Mas aí eu trouxe elas ao vivo e a cores para falar com a gente, tá bom? 31 de março de 1848. Em Hydesville, nos Estados Unidos da América, manifestações de forças inteligentes intervindo no plano físico assinalam o surgimento do espiritismo através da fenomenologia mediúnica. A seriedade desses acontecimentos teve imensa repercussão até mesmo na Europa. Os fenômenos ocorreram numa tóxica cabana, residência da família Fox, adeptos da Igreja Metodista. No primeiro diálogo registrado entre as irmãs Fox e o espírito de um mascate de nome Charles Fosbach, usaram-se letras do alfabeto para a formação de palavras, mediante convenção de que a cada letra corresponderia a determinado número de pancadas. Estava, portanto, descoberto o processo adotado para as comunicações entre os dois mundos. Pode-se dizer que o fenômeno das mesas girantes, que se seguiu aos acontecimentos de Hydesville, preparou o advento do espiritismo, despertando o interesse dos homens de ciência, dentre eles o professor Vivaldi, ou Allan Kardec. Muito bem. Então aí a gente entra nas mesas girantes. Então houve esses fenômenos em Hydesville, que é considerado então o marco inicial do espiritismo. Aquela comunicação tem um nome, né? Ela é chamada de tipologia, que é aquela comunicação por barulhos. É uma comunicação muito rudimentar. Como eram rudimentares os fenômenos das chamadas mesas girantes. Nós não vemos mais isso, embora muitas pessoas que não são espíritas, né, lá fora, imaginem que a gente entre aqui e veja as mesas flutuando, né? Tem gente que pensa mesmo, juro por Deus, né? Tem medo, né? Não, eu vou lá, chegar lá, vai ter mesa, cadeira girando. Não, isso aí foi um fenômeno adequado à época para chamar a atenção, né? Vamos lembrar que nada existe, né? Nada acontece por acaso, mas que hoje já não é mais usado, né? Esse tipo de comunicação por batida, etc. e tal, né? Muito bem, como foi falado no filme, o fenômeno aconteceu nos Estados Unidos, mas repercutiu muito na Europa. Na verdade, virou um frisson, né, na Europa, especialmente em Paris, onde já residia Allan Kardec. Né? Aqui. Então tem uma imagem aqui, né, do fenômeno das mesas girantes. E aí o que acontece? Kardec tinha um amigo chamado Fortier, que era um magnetizador. Né? E esse amigo dele disse para ele o seguinte, porque até então Kardec não tinha se interessado por isso, né? Porque era muita palhaçada, né? Virou show, as pessoas iam para o teatro assistir, aí já tinha truques embutidos, não tinha nada de doutrina espírita ali, não tinha nada de sério, vamos dizer assim. E aí esse amigo dele falou assim, olha, Kardec, não são só as pessoas que eu consigo magnetizar não, sabe? Eu também consigo magnetizar cadeiras e mesas e elas podem se mover. Kardec era um cientista, um estudioso, um pedagogo, não sei o que, ele olhou para isso e falou o seguinte, não, isso não me serve, né? Não deu bola para isso, não chamou a atenção dele, ele não levou isso a sério. Só que esse amigo dele, tempos depois, volta e fala para ele que tem uma outra descoberta fantástica. As mesas não só se moviam, mas respondiam a perguntas. Elas falavam. Aí Kardec fala, opa, aí tem coisa, né?
aí tem coisa. Então ele fala o seguinte, ele pensa, né? Ó, estou diante de um fato inexplicável que minha mente não alcança, contrário às leis da natureza e que minha razão repele. Quero investigar, quero saber mais sobre isso, né? E aí ele é convidado a assistir a essas experiências das mesas girantes ainda, né? E aí pela primeira vez ele presencia esses fenômenos. E obviamente, como eu falei, eram ainda ensaios muito imperfeitos, né, da escrita e da comunicação mediúnica. Só que, ó, né, aquela pulguinha atrás da orelha, né? Kardec pensou, sem dúvida, presenciando aquilo, né, ele pensou, sem dúvida, há aqui um fato que necessariamente decorre de uma causa. Então, por isso que eu botei lá o primeiro slide, lembra? Que eu falei sobre essa questão da causa. Então, ele observou um fato e ele entende que por trás daquilo tem que haver uma causa. Ele é um cientista, ele não engole as coisas facilmente, né? E aí a gente vai ver então mais um trechinho de um filme, se puder apagar a luz ali, fica legal, ficou bom ali. Desse pedaço da vida de Kardec. Depois fui convidado a assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Plena Maison. Aceitei imediatamente. Foi aí que pela primeira vez presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica. Sem dúvida, havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Ok? Então esse Kardec falando do jeitinho que a gente falou antes. Havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Então para ele não era uma hipótese, era um fato. Tem algo acontecendo, mas tem que ter algo por trás, né? E aí ele começa então os estudos sérios sobre o Espiritismo. Menos ainda por meio das revelações e mais por observações. Então ele observou, né? E usou para isso o chamado método experimental. Então dos efeitos ele procurava remontar as causas. E por dedução ele dava um encadeamento lógico a todos aqueles fatos. É igual aqui o exemplo do dominó, né? Se você tem uma pilha de dominós, a gente olhando a pilha em pezinha de dominós, a gente traz a lei de causa, a lei de ação e reação, que diz o seguinte: se eu empurrar o primeiro dominó, por ação da minha força, ele vai tombar, vai derrubar o próximo, vai derrubar o próximo, vai derrubar o próximo. Isso é lei de ação e reação. O que Kardec faz? Ele chega na mesa com os dominós caídos. Entende isso? Isso que é remontar da causa para o efeito, né? Então ele pega ali, ele chega e vê um efeito, dominós caídos. Aí ele vai investigar o que fez os dominós caírem. É uma sutil diferença entre a lei de ação e reação e a lei de causa e efeito. Tudo bem? E aqui é muito interessante, ó, porque refletindo, Kardec encontra para todo esse trabalho que ele fez a grande motivação. O simples fato dessas comunicações ocorrerem, independente do que era dito, se as comunicações ainda fossem e eram rudimentares, imperfeitas, mas o simples fato de existirem provava a existência do mundo invisível. E foi isso que motivou ele, né? E de comunicação em comunicação, Kardec teve a ideia de publicar todos os ensinamentos que estavam sendo recebidos. E com o auxílio de mais de 10 médiuns, ele coordenou, validou, classificou e por fim organizou a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Então por isso que a gente diz que ele é um marco, né? Que ele foi elaborado por meio dos diálogos. Então antes dele, o que existia era um espiritualismo utopia. E depois dele passou a existir um espiritualismo científico, comprovado. Tudo bem?
E aí a gente vai então ver mais um filminho. No ano seguinte, em 1856, passei a frequentar também as reuniões espíritas que se celebravam em casa do Sr. Gustavo. Eram sérias essas reuniões, que se realizavam com ordem. As perguntas fúteis haviam perdido todo atrativo para a maioria das pessoas. Quanto a mim, ia obtendo a resolução dos problemas que me interessavam, do ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Pouco a pouco, as sessões iam assumindo um caráter muito diverso. Entre os assistentes contavam os físicos, matemáticos, estudiosos e cientistas das mais diferentes áreas do conhecimento humano. Todos formulando perguntas, aprofundando temas e questões. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos. E essa publicação foi exatamente o Livro dos Espíritos, né? A sua primeira edição, em 18 de abril de 1957, completou 160 anos em 2017 e, portanto, 162, né? Esse ano. Trata-se, portanto, do primeiro livro da chamada Codificação Espírita, do qual derivaram-se os outros, como a gente vai ver daqui a pouco, né? E a gente também costuma dizer que é parte das obras fundamentais da doutrina espírita. Bom, nós falamos que Kardec, como bom cientista que era, usou o método experimental. Então, o que acontece com esse método experimental? Lá na Gênese, Kardec explica, olha, como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Prestem atenção nisso, porque quem ainda não viu isso vai achar muito legal, tá bom? Porque o dia que eu me deparei com isso, com esse conceito, sempre que eu posso nas minhas exposições eu tento encaixar, porque é muito interessante de ver isso. Então, como que é esse método experimental? São 4 passos, basicamente. No primeiro passo, fatos novos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Sim ou não? Kardec observou fatos, para ele, opa, isso aqui minha razão não alcança, então tem um fato novo. 2, ele observa, compara e analisa. E remontando 3 dos efeitos às causas, chega a uma conclusão. E depois, para que ele não ficar só como uma conclusão, ele deduz as consequências e busca as aplicações úteis para aquilo. Senão a gente se perde, né? Fica só uma coisa de curiosidade. Não é fantástico isso? A gente podia guardar isso ou imprimir e botar na porta do nosso guarda-roupa, porque isso serve para as nossas questões diárias do dia a dia, né? Quando a gente enfrenta um problema, antes de a gente inverter essa relação equilibrada de emoção e razão, trazendo a emoção, muitas vezes, explodindo, né? A gente deveria respirar fundo, jogar ar para a nossa mente e usar isso aqui, ó, né? Analisar o que aconteceu. Antes de reagir, eu vou observar com calma, vou pensar, vou comparar, vou analisar. Aí vou ver o que aconteceu, vou voltar para ver a causa, né? E aí vou chegar a uma conclusão e vou agir criativamente em relação àquilo, né? Vou achar algumas consequências e buscar uma aplicação útil para reverter, para mudar esse problema. Então dá para usar na nossa vida, tá? Cada um deve ter encaixado isso em alguma experiência particular, né? Então vamos lá. Então o primeiro passo é fatos novos. Então, quando ele fala de fatos novos, sugere o quê? Que primeiramente deve ser escolhido dentro dessa metodologia experimental aquilo que você vai estudar. É o universo, o domínio, né? Então você delimita o campo da atuação da ciência em estudo. No Livro dos Espíritos, isso está na parte primeira. Então, as causas primárias, que é a parte primeira do Livro dos Espíritos, são esses fatos novos.
Então, capítulo 1 falando de Deus, elementos gerais do universo, capítulo 3, criação, capítulo 4, princípio vital. Então, fazendo essa descoberta de fatos novos, Kardec, escreveu a parte primeira do Livro dos Espíritos. Depois, observa, compara, analisa. Ou seja, a partir da escolha realizada anteriormente, você vai analisar detalhadamente todo aquele universo. E nessa análise, todos os conceitos são explicados, explicitados, tendo em vista a formulação de leis, que é o próximo passo. E eis aqui a parte segunda. Então, a parte segunda do Livro dos Espíritos, que fala do mundo dos espíritos em 11 capítulos, é isso aqui. É uma observação, uma comparação e uma análise que Kardec faz daqueles fenômenos, daqueles fatos novos. Ele vai falar sobre a origem, reencarnação, retorno à vida espiritual, vida espírita, emancipação da alma, intervenção dos espíritos, 3 reinos. Tudo bem até aqui? Passo 3. Remonta dos efeitos às causas e chega a conclusões. Lembram disso? Aqui, as leis reguladoras do universo em exame devem ser formuladas, levando em conta a análise apresentada no passo anterior, onde os conceitos para uma melhor compreensão dessas leis foram apresentadas. E eis aqui a parte terceira, não é leis? Então, a parte terceira do Livro dos Espíritos, leis morais. Divididas em vários capítulos, 12. A lei divina ou natural, que ele explica o que é a lei divina e natural. Depois ele traz as leis divinas, cada uma por uma. E termina o capítulo lá, ou a parte terceira, com o capítulo 12, falando da perfeição moral. Mas falta um passo. Não falta mais um? A gente precisa entender o que fazer com isso. Né? Como aplicar isso? Como usar tudo isso? Né? Tem esse passo aqui, ó, deduzir as consequências e as explicações úteis. Ou seja, o que se pode obter da aplicação dessas leis que estavam na parte terceira? E aí, eis aqui a última parte do Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações, que em 2 capítulos fala dos penalidades e prazeres terrenos e penalidades e prazeres futuros, ou o que acontece do cumprimento ou não das leis. Tanto no nosso dia a dia aqui, a gente colhe o que planta, não é assim? Como também quando a gente desencarna. Não é fantástico isso? Então foi assim que Kardec, o cientista, usando o método experimental, organizou, codificou, elaborou o Livro dos Espíritos. E aí nós temos então as 4 partes. Mas tem uma outra coisa que é muito interessante. Cada uma dessas partes do Livro dos Espíritos deu origem às outras obras da codificação. Quem sabia disso já? Então vamos lá ver. Ó. A parte primeira, causas primárias, deu origem ao livro A Gênese. Porque é ali que fala sobre a origem, sobre aquelas coisas mais ligadas a Gênese mesmo, como a gente conhece o termo, né? A origem do mundo, a origem dos seres, etc. e tal. A parte segunda, Mundo dos Espíritos, qual livro deu? Isso, né? O livro dos Médiuns. A parte terceira, Leis Morais, deu origem ao Evangelho. E a última parte, que é Esperanças e Consolações, Céu e Inferno. E aí nós temos, como sabemos, 3 aspectos da nossa doutrina, que é o científico, filosófico e espiritual, e a gente traz eles aqui, ó, nesse triângulo, né, que a gente chama de triângulo das forças espirituais. Num canto a gente tem uma filosofia que esclarece, no outro a ciência que educa e lá em cima a religião que sublima. Esses são os pilares da doutrina espírita. A doutrina espírita não é só religião. Nós tivemos um cientista por trás que elaborou, usando o método científico, a doutrina espírita. Então nós temos essa vertente da ciência e da filosofia, quando a gente fala dos princípios. Então o que acontece? A ciência e a filosofia estão ligados a conhecimento, então estão ligados mais a gente aqui, ao nosso dia a dia. Enquanto que a religião está mais ligada às questões morais. Eu chamei de céu lá em cima, pode chamar de plano invisível, mundo dos espíritos, tá bom? E agora a gente vai encaixar os livros, ó. O Livro dos Espíritos, que foi o primeiro, ele traz os princípios da doutrina. Então ele está aqui no triângulozinho da filosofia. Depois, na sequência, em 1861, veio o Livro dos Médiuns. Ele está ligado à ciência, porque explica os fenômenos mediúnicos usando a ciência.
Depois vem o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864, obviamente ligado às questões morais. Depois o Céu e o Inferno da mesma forma, um ano depois também ligado às questões morais. E por último, a Gênese, que está onde? Ciência, religião ou filosofia? A Gênese. Ciência, né? Porque a Gênese fala sobre a criação do mundo, a criação dos seres, etc. e tal. Tudo bem? Então, traduzindo o que eu já falei aqui por alto, então o Livro dos Espíritos traz os princípios, é o marco inicial como a gente viu. O Livro dos Médiuns versa sobre o caráter experimental e investigativo do Espiritismo, né? Então ele vai investigar os fenômenos espíritas ou mediúnicos, né? Que teriam como causa a intervenção dos espíritos na nossa realidade física. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra de cunho totalmente moral, né? Em que Kardec seleciona os evangelhos da Bíblia, e a gente sabe disso, quem já leu ou quem tem costume de usar, né, e ler de vez em quando o Evangelho, ele traz lá evangelhos da Bíblia como ponto de partida. E a partir daí ele vai trazendo então os fundamentos morais, vai trazendo todos os ensinamentos. O Céu e o Inferno é dividido em duas partes. Na primeira, Kardec faz um exame crítico da doutrina católica, na época, sobre a transcendência, eu não vou me estender aqui. E na segunda, ele traz vários diálogos, né, estabelecidos entre ele e os espíritos. E por fim, a Gênese, que tem 3 partes. A primeira fala da formação dos mundos e a criação dos seres, a segunda fala dos milagres, e a terceira explica como e por que pode haver previsões de coisas futuras, pressentimentos e coisas afins. E aí a gente tem toda a obra como um legado do nosso Kardec. Olha que trabalhão, né? Que deu. Às vezes a gente reclama de alguma coisinha que a gente tem de tarefa, de coisa para fazer, né? Imagina fazer um trabalho desse, tão sério, tão profundo, né? E já nos encaminhando para o final da nossa conversa, um outro legado muito importante, que apesar de ser trazido na sua grande maioria, ou na sua essência, pelos Espíritos, nós temos sim que dar ou imputar a Kardec, como aquele que codificou e elaborou, né? São os princípios básicos. E os princípios básicos da doutrina espírita, nós vamos ver lá no Livro dos Espíritos, que Kardec diz o seguinte: este livro, o Livro dos Espíritos, que eu falei que ia usar como pano de fundo da nossa palestra, da nossa conversa, contém os ensinamentos dos Espíritos. Não contém nada que não seja a expressão do pensamento deles. Então Kardec está dizendo, não sou eu que estou escrevendo, né? São os Espíritos que estão trazendo o conteúdo. Somente a pesquisa, somente a pesquisa científica, a ordem, a distribuição metódica das matérias, assim como notas e a forma de algumas partes da redação, fui eu que fiz. Né? São obra daquele que recebeu a missão de publicar. Né? Ou seja, aqui está o grande legado de Allan Kardec para que a gente traga para essa noite de hoje. Né? Todo o trabalho dele da codificação. Né? E aí, como grande legado nesse momento da nossa conversa são os princípios do Espiritismo, eu trago eles para vocês. Né? Já devem saber, alguns falam que tem mais, mas eu gosto dessa abordagem com esses 5 princípios. Né? A existência de Deus, que é inclusive um princípio muito comum a outras doutrinas, outras religiões, sim ou não? Né? Nós conhecemos várias religiões que reconhecem Deus, na verdade a grande maioria, ainda que usem outro nome. Né? A imortalidade da alma também, grande parte das doutrinas, né, inclusive a católica, fala sobre a imortalidade da alma, sim ou não? Para quem conhece um pouco da doutrina católica, sim. Né? Eles falam de uma forma diferente. Acabou aqui, você vai lá para o céu, ou vai lá para baixo. Eles chamam de inferno. Mas não existe aí uma imortalidade da alma, não acaba aqui. Né? Então não é materialista, né? É espiritualista. Pluralidade dos mundos habitados, aí aqui a gente já começa, né, a ter que explicar melhor para quem não é da doutrina. Né? Pluralidade das existências ainda não.
aí o bicho pega. Ele está falando aqui de reencarnação, né? Aí a gente já tem que ter muito cuidado quando vai conversar sobre isso com algumas pessoas. E aqui então, comunicabilidade dos espíritos, aí a gente é chicoteado e mal falado, né? Quando a gente diz que na nossa casa a gente tem reuniões mediúnicas e que a gente se comunica com os irmãozinhos, a maioria sofredores, que vêm até nós em busca de ajuda, né? E aí eu fui lá no Livro dos Espíritos, para a gente terminar, e eu trouxe uma ou duas questões sobre cada um desses princípios, para a gente remontar lá atrás, no primeiro slide que eu passei, quando eu falei do Livro dos Espíritos, né, da sua riqueza de detalhes, da sua riqueza da filosofia, da existência, dos propósitos de estarmos aqui, do nosso futuro, etc. Sobre a existência de Deus, não podia deixar de ser a primeira questão. Que é Deus? Segundo o Roberto, ainda não gosta do o que é Deus, né? Tem uma explicação da gramática aí. Que é Deus? Depois eu corrijo, Roberto. Que é Deus, então? E a resposta é: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Depois, em relação à imortalidade da alma, tem a questão 76, que definição se pode dar aos espíritos? Né? O que somos nós, em outras palavras? Os espíritos são os seres inteligentes da criação. E aí, para corroborar a imortalidade desses seres, em que sentido se deve entender a vida eterna? Muitas doutrinas falam sobre vida eterna, né? É a vida do espírito que é eterna, porém a do corpo é transitória e passageira, muito embora alguns entendam de outra forma, né? Deem mais valor ao corpo, à matéria. Terceiro princípio, pluralidade dos mundos habitados. E aí lá na questão 55 tem a pergunta de Kardec: todos os globos que circulam no espaço são habitados? São todos. A pergunta é todos, né? E a resposta é sim, sim. E o homem na Terra está longe de ser, como pensa, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Aí os espíritos aproveitam e dão um tapa na nossa cara, porque a gente às vezes acha, né, que é o rei da cocada, né? Quarto princípio, pluralidade das existências. E aí a gente vai ver essa pergunta, 166. Como o espírito que não alcançou a perfeição durante a vida corporal, alma, que é o espírito encarnado, pode acabar de se depurar? Por meio da reencarnação. Então, submetendo-se à prova de uma nova existência, o que é extremamente consolador, né? O que a gente não conseguir fazer aqui, a evolução que não conseguimos alcançar, teremos nova oportunidade. E por fim, a comunicabilidade dos espíritos. Eu trago duas questões. A primeira é uma clássica do Livro dos Espíritos, e Kardec pergunta se eles influem sobre nossos pensamentos e nossas ações. E a resposta é: muito mais do que você imagina. Tá? Muitas das vezes são eles que vos dirigem. E a questão 525, os espíritos exercem alguma influência sobre os acontecimentos da vida? E lá está escrito: certamente, uma vez que vos aconselham. Tá? Uma vez que eles estão o tempo todo, né, Roberto, nos inspirando, né, para a gente ir por ali e não por aqui, para a gente atravessar a rua ou não atravessar, para a gente voltar em casa, porque a gente não tem certeza se fechou aquela porta. Quantas vezes já aconteceu com vocês? De descer, você está indo para o carro e fala: será que eu fechei a porta? Será que eu desliguei o ferro? Aí você volta. Volta lá e normalmente você fechou, né? Na maioria das vezes você fechou a porta e desligou o ferro. Mas quem sabe, apenas quem sabe, aquilo ali não foi uma inspiração, uma sugestão do Espírito para você atrasar 5, 10 minutinhos no seu trajeto e talvez evitar um acidente, evitar um assalto, alguma coisa assim, né? Tudo bem, gente? A gente terminou. Então, o grande legado de Kardec como codificador é que ele nos permite há 162 anos que a gente entenda a filosofia espírita, que nos revela algo muito simples: nós somos espíritos imortais. A morte física não nos retira a consciência, não voltamos com o todo e viramos uma coisa. O espírito nunca perde o que conquistou, nem no aspecto intelectual, nem no aspecto moral. O que nos remete a isso aqui: nós estamos em constante evolução. E isso é muito importante para entendermos uns aos outros.
sabendo que cada um está num ponto dessa evolução. Aí a gente olha para o outro, né? E entende melhor, acolhe melhor as imperfeições dos outros e acolhe também melhor as nossas imperfeições. Sim ou não? Assim é algo mais generoso. Porque esse processo de evolução muitas vezes nos deixa com algumas incertezas. Qual o caminho seguir? E aí, lá no Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta que eu considero a essencial, a mais importante de todas, cuja resposta é a mais linda que pode existir. Ele pergunta assim: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os Espíritos respondem: Jesus. Muito obrigado.